Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, de Filosofia, Sociologia e História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, da SEDUC. E nesse momento trazendo para vocês mais uma videoaula, uma aula de História nesse caso, referente a esse período de pandemia do coronavírus e que estamos todos vivendo esse período de quarentena, isolados, e eu estou aqui produzindo aulas, trabalhando no sistema de home office, produzindo esse material para que as nossas aulas possam estar acontecendo, mesmo que pelo sistema de ensino à distância, o famoso EAD, apesar da SEDUC colocar uma outra nomenclatura, mas na prática é isso, né? Aulas remotas, mas na prática praticamente é quase igual. Bom, hoje, dia 19 de maio, então eu estou produzindo uma aula de história e, como sempre tenho dito, eu estou fazendo essa aula baseada no material que a SEDUC adotou. Eu, como professor, não sou obrigado a adotar esse material, nem eu, nem os outros professores, mas eu achei de bom tom para facilitar o acompanhamento dos conteúdos, trabalhar com o mesmo material que a SEDUC vem trabalhando, que é o chamado Atividades Autorreguladas. É uma apostila que está sendo encaminhada para a residência de todos vocês. Vocês estão recebendo em casa nesse período, hoje, dia 19 de maio, vocês estão recebendo essa semana o primeiro volume, que corresponde à apostila do primeiro bimestre, com os conteúdos do primeiro bimestre, porque nós estamos com o conteúdo atrasado, obviamente, isso com todos os professores de todas as disciplinas, em razão da pandemia ter paralisado as aulas e a Secretaria de Educação ter demorado um pouquinho para ver como iria reorganizar a nossa estratégia educacional nesse ano tão atípico, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Nessa situação. Pois bem, então hoje eu vou voltar para esse material. Para quem não está chegando agora e de repente não conseguiu assistir a outra aula, será necessário vocês assistirem todas as aulas, é sempre bom frisar. Mas se por acaso você estiver assistindo essa aula e tenha se esquecido do conteúdo da aula anterior ou não tenha assistido, na aula anterior eu trabalhei com o período das guerras. Trabalhei um pouco da Primeira Guerra Mundial e um tanto quanto da Segunda Guerra Mundial. E agora, dando prosseguimento a esse período do pós-guerra, aliás, do período da guerra e depois do pós-guerra, nós vamos falar de um capítulo à parte do período da Segunda Guerra Mundial, extremamente triste, uma história extremamente triste, mas que foi pura realidade, que foi o período do Holocausto. Quando a gente fala de Holocausto, fica parecendo que nós estamos falando apenas da perseguição dos judeus, né? No período da Segunda Guerra Mundial, especificamente empreendido esse processo de holocausto no território alemão contra ou sobre os ditos estrangeiros ou então judeus nascidos na Alemanha. O fato é que o povo judeu foi o principal alvo, por alguns fatores que nós vamos esclarecer na aula de hoje, mas os judeus foram o principal alvo do ódio da nação alemã durante a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo capturado, né? Os judeus começaram a ser capturados, enviados para campos de concentração, lá eram submetidos a trabalhos forçados, muitas vezes a execuções sumárias sem qualquer justificativa plausível, eram humilhados, eram forçados a trabalhos insalubres e, na maioria esmagadora das vezes, quando o número de presidiários começava a aumentar substancialmente, de modo a gerar custos para o Estado alemão, e o Estado alemão não desejando mais ter esse tipo de custo ou peso sobre as suas costas, simplesmente executava em câmaras de gás ou submetia os presidiários judeus a sessões de fuzilamento. Enfim, eram os horrores mais absurdos, um dos horrores mais absurdos da história da humanidade, da chamada dita civilização, onde foram os atos mais incivilizados cometidos foram nesse período. Não foi o único, né, gente? Na verdade, ao longo de toda a humanidade, tivemos muitos relatos de histórias de atitudes violentas e atos totalmente animalescos, mas esse foi, sem dúvida nenhuma, um dos piores da história da humanidade e por isso nós vamos tratar aqui nessa aula. Mas quando a gente fala de Holocausto, nós temos que fazer um rápido parêntese. Os judeus foram os principais alvos dessas medidas políticas do governo alemão.
do período de Hitler, do nazismo alemão. Mas não foram apenas os judeus. Todos os considerados inferiores, considerados minorias, foram massacrados. Então aí se engloba não apenas judeus, mas chamadas minorias como homossexuais e assim por diante. A gente vai ver isso na aula de hoje. Então, para poder ganhar tempo, porque o assunto é um pouco extenso, eu vou projetar na tela para vocês a apostila. Então, a minha imagem vai sumir, vai ficar aí então a minha imagem reduzida e o conteúdo principal, a apostila, aparecendo para vocês, que é o que mais importa para que vocês possam acompanhar a leitura. Que eu vou fazendo a leitura e vou fazendo, obviamente, como sempre, comentários, ok? Então, vocês estão vendo aí o título da aula, aula 3, o Holocausto. Eu vou subir um pouquinho a tela, tirar o título, para que possamos fazer os comentários necessários. Então, vamos lá. Vimos na aula anterior que Adolf Hitler empreendeu uma política de extermínio de minorias na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, na verdade, esse processo vai ser amplamente aplicado durante a Segunda Guerra Mundial, mas na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial, ou após, né, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, o governo alemão começa a empreender essa prática do Holocausto. Então, o Holocausto, e que aí, no caso, essa prática seria o Holocausto. Só um momento. Então, pedi um momento para me organizar aqui, né? Então, de volta, né? Então, o Holocausto. Continuando aí. Essa política pretendia uma limpeza étnica, política e sexual, tendo como alvo, entre outros, os ciganos, os eslavos, os deficientes, os homossexuais e principalmente os judeus. Em outras palavras, gente, o governo alemão, o governo de Hitler, o nazismo, ele estabeleceu algumas chamadas minorias que eles consideravam a necessidade de retirar essas pessoas da circulação da sociedade alemã para que não houvesse uma mistura racial, para que não houvesse uma contaminação da pureza racial dos alemães. De uma forma um pouco assim, para efeito de ilustração, um pouco diferente, um tanto quanto diferente, mas, por exemplo, nós agora estamos na quarentena do coronavírus, estamos sendo obrigados a ficarmos nas nossas residências, fazermos quarentena, não circularmos para que não haja propagação do vírus. Só que agora é por uma questão sanitária, de saúde pública. Naquela época, Adolf Hitler e os líderes do nazismo na Alemanha acreditavam, por mais absurdo que seja, que era necessário tirar determinadas minorias de circulação, só que por força do uso da violência, para que não houvesse a contaminação da pureza da raça alemã. Era um pensamento tosco, totalmente absurdo, mas que naquela época, para eles, fazia todo sentido. Então eles estabeleceram quais grupos sociais, quais grupos populacionais prejudicavam o desenvolvimento da nação alemã, prejudicavam o desenvolvimento da raça pura alemã, que eles acreditavam, e assim eles estabeleceram grupos que deveriam ser eliminados. Então aí aparece na lista primeiro os ciganos. Quem são os ciganos? Ciganos são povos que nós sabemos que não eram assim como os ciganos do Brasil, apesar de serem ciganos nascidos no Brasil, mas a origem deles não é brasileira. Assim aconteceu também na Alemanha. Então, gente, os ciganos foram colocados como os primeiros da lista aí, que a gente está percebendo, como motivos de serem atacados. Só para que a gente possa fazer esse registro, né? Qual a origem dos ciganos? Eles têm origem na região da Índia, né? Numa das regiões da Índia. Então, são povos nômades, não são sedentários, não têm uma moradia fixa, como nós conhecemos, até os grupos que circulam pelo Brasil, eles, apesar de terem origem indiana e trazem todos os costumes da região da Índia, eles têm em característica, é um grupo semi-tribal ou tribal, né, tipo tribal, em que eles não têm
moradia fixa, a maioria dos casos. Tem até um ou outro hoje em dia que mora em apartamento, casa fixa, mas a maioria, aqueles que preservam genuinamente a tradição cigana, ou as tradições mais fortes dos ciganos, eles vivem em barracas, em acampamentos, e toda hora eles estão mudando de localidade, não ficam sempre numa mesma região, são nômades, né? Então, os ciganos que habitavam o território alemão foram colocados como inimigos. Tinham também os eslavos, que também não eram nacionais, portanto, do território alemão, os deficientes físicos. Olha que absurdo. Para o povo alemão, os deficientes faziam a transmissão da deficiência genética para o resto da sociedade. Pode até haver algum amparo científico, talvez, para essa afirmativa, mas daí você estabelecer que você deve eliminar, aprisionar deficientes e até eliminá-los fisicamente com a morte, condenando-os à morte, é de uma falta de humanidade tremenda. Os homossexuais, que tal qual naquela época ainda hoje são extremamente perseguidos, principalmente por movimentos nazifascistas, como inclusive está em ascensão no Brasil agora em 2020, com o atual presidente que está no poder, porque por mais que ele diga que não, ele tem uma postura nazifascista, e principalmente os judeus. Por que principalmente os judeus? Porque afinal, os judeus sempre foram muito prósperos financeiramente. Eu pergunto a vocês já viram alguma vez um judeu pobre? Vocês já viram alguma vez um judeu morando em rua e mendigando para sobreviver? Eu desconheço. De um modo geral, realmente os judeus têm uma característica interessante na cultura deles, é que eles são assim muito empreendedores. Têm uma facilidade muito grande de sucesso. Não quer dizer que não possa existir judeus pobres, mas é mais comum a gente observar judeus com uma certa prosperidade financeira. E é óbvio e evidente que a Alemanha, se preparando naquele momento para a Segunda Guerra Mundial e vindo de uma profunda crise econômica, como nós falamos na aula anterior, a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela mergulhou numa crise financeira e social tremenda. Então, o Estado alemão, o novo Estado alemão que surge a partir daí, que é o nazismo de Adolf Hitler, precisava mais do que nunca se reestruturar politicamente, economicamente, para gerar algum resultado positivo na área social e em outras áreas, como inclusive na produção de armas para se preparar para a Segunda Guerra Mundial, que era o objetivo da Alemanha. Então, o que acontece? O Estado alemão, o nazismo alemão, vê na possibilidade de atacar o grupo dos judeus uma forma de se apropriar das riquezas, das fortunas judaicas, de judeus alemães, e com isso promover a, vamos dizer assim, o salto econômico e armamentista necessário que a Alemanha projetava para si própria para se preparar para a Segunda Guerra Mundial. Então, em boa parte, o ataque aos judeus teve esse ingrediente de caráter econômico também. Então, seguindo aí a leitura do texto, vou subir um pouquinho ele. A ideologia nazista legitimava essa prática, pois apoiava a ideia de que os alemães pertenciam à raça ariana. O que é a raça ariana, gente? Eles consideravam que eles eram uma raça pura, uma raça que não deveria ser misturada. E eles até estabeleciam algumas características físicas e que geriam biológicas dessa raça ariana. Então, para eles, a raça ariana eram pessoas que geralmente eram brancas, de cor branca, olhos claros, cabelos loiros, geralmente com uma estatura mais elevada, ou seja, não eram baixinhos, e assim por diante. E o mais estranho dessa defesa da raça ariana é que o líder do movimento nazista, o Adolf Hitler, não se enquadrava nesse padrão biológico, nesse biotipo. Hitler era baixinho, não era de olhos azuis, pelo que me consta, e nem tinha cabelo louro. Portanto, ele não se enquadrava nessa característica estabelecida da raça ariana. Então a gente percebe que quando um líder totalitário, autoritário, fascista, nazista, quando ele consegue fazer a imposição da sua visão de pensamento ao coletivo, a toda uma sociedade, por mais absurda que seja a proposta,
Se a população acreditar naqueles ideais, naquela forma de pensar e naquela proposta, pode ter as provas evidentes mais assim plausíveis, ou seja, literalmente mais evidentes, que a população continua acreditando. O próprio Hitler não se enquadrava nesse perfil de raça ariana, biologicamente falando, o biotipo dele. Mas mesmo assim o povo acreditava em Adolf Hitler. Seria mais ou menos hoje como no Brasil, né? Defende-se uma postura tão nazifascista na nossa política nacional e acredita-se em tantas mentiras inventadas pelos líderes desse movimento no Brasil, e as pessoas que seguem cegamente esse projeto de governo no Brasil não param para observar as mentiras implícitas aí, como nesse caso da raça ariana lá para Hitler, as evidentes mentiras que estão presentes no modelo nazifascista brasileiro, mas mesmo assim continuam acreditando. Então, é assim, uma questão de fé, vira quase uma religião. Né? Então, os alemães, eles defendiam a ideia de que os alemães pertenciam à raça ariana, considerada pelos teóricos do nazismo como uma raça superior e pura. Olha só quão preconceituosos eles eram. Hoje sabemos que essa ideia de raça superior é falsa. Afinal, todos nós, seres humanos, formamos uma só raça. Somos todos iguais, ao mesmo tempo que somos únicos no mundo. Não há outra pessoa como você, aluno. Quanta responsabilidade, hein? O que distingue os grupos de homens é a cultura. Ela é diversa no tempo e no espaço, construída por nós, está em constante transformação. Assim como não podemos falar de raça superior, também não há uma cultura melhor ou superior. Elas são apenas diferentes. Então, o que a gente tenta sempre trabalhar em história é o seguinte: primeiro, não existe uma raça pura, não existe uma raça legítima, porque na verdade a humanidade ela sempre veio miscigenando-se mutuamente, misturando-se entre si. Não tem como você definir que você é 100% branco, mesmo quem tem pele branca no Brasil. Não tem como falar, não, eu sou branco, eu sou europeu, eu não tenho nenhuma mistura sanguínea. Na verdade, nós somos uma mistura racial, não tem como estabelecer essa diferenciação. Na história da humanidade inteira é assim. Há uns anos atrás, bastante tempo por sinal, o programa da Rede Globo, Fantástico, resolveu fazer uma brincadeira com famosos, em que nessa brincadeira eles faziam uma análise biológica, pegavam um pouco a amostra do sangue, obviamente com o consentimento dos famosos, tiravam uma amostra de sangue para fazer uma análise genética do sangue, da composição genética de cada um. Então lá apareceram algumas coisas curiosas, outras nem tantas, mas apareceram algumas coisas curiosas em que pessoas que tinham uma aparência de branca, né, se eu não me engano como Ivete Sangalo, ela tinha uma elevada composição indígena na sua composição genética. Mas o mais interessante mesmo era aquele cantor de pagode, de samba, Neguinho da Beija-Flor, que como já diz o próprio nome, pseudônimo artístico dele, Neguinho da Beija-Flor, ele tem uma aparência de afrodescendente, ele tem uma aparência de negro, mas na análise da composição genética do Neguinho da Beija-Flor, ele tinha muito mais composição europeia, portanto branca, do que propriamente negra. Mas ele tem, esteticamente, a aparência dele é de um negro, como nós diríamos popularmente. Então isso é a maior prova de que não tem como você estabelecer uma raça pura a partir do que a gente vê no exterior, da aparência física. Né? Não existe raça melhor ou pior. Existem raças, não existe raça, na verdade. A única raça que existe é a raça humana, que somos todos nós que habitamos o planeta Terra. Aí você dirá, mas tem a raça dos asiáticos, japoneses, mas nós temos como garantir que os japoneses não tenham nenhuma origem nos chineses e vice-versa, apesar dos chineses e japoneses não gostarem de tal comparação. Então, na verdade, o mais importante é frisar que existe a raça humana. Tudo bem que existem algumas características genéticas que nos fazem definir um dito popular de definição de raça, como se tem ainda há pouco os grupos dos asiáticos, né, que são diferentes de nós, que não temos olhos puxados, não temos pele esticada, não temos aquele cabelo liso tradicional, né? Mas ainda assim, o que nós queremos definir aqui, deixar muito claro,
que o mais importante é a definição de raça enquanto sociedade, raça humana. Somos todos seres humanos. Mesmo que fisicamente tenhamos algumas diferenças características, todos nós temos as mesmas necessidades. Todos nós nascemos, crescemos, reproduzimos e depois de algum tempo, de alguns anos, morremos. Todos nós temos as mesmas necessidades biológicas de alimentação e de eliminação dos resíduos dessa alimentação. Portanto, somos todos iguais, somos todos raça humana, mesmo que tenhamos algumas aparências, alguma aparência diferente. E outra coisa que é importante citar, que é um problema danado, principalmente no Brasil de hoje, é a crença de que existem culturas melhores. Todos nós, cada nação tem uma característica cultural. Quem define o que é melhor ou pior? É o próprio ser humano, que acaba valorizando mais algumas questões do que outras, mas na verdade todas as culturas têm contribuições. Você pode até não gostar, por exemplo, de todas as características culturais do povo brasileiro, mas certamente tem muitas coisas das características do conjunto da cultura brasileira que são muito melhores do que conjuntos culturais de outras nacionalidades e vice-versa. Também vocês vão enxergar certamente muitas coisas na cultura norte-americana, na cultura europeia, na cultura alemã, que vocês vão dizer, mas é muito melhor do que a cultura brasileira. Mas dizer que isso significa que a nossa cultura é inferior é extremamente preocupante e é extremamente preconceituosa, uma visão preconceituosa muito próxima do que acontecia na Alemanha nazista. Então, que sirva de alerta. Muito cuidado com essa linha de raciocínio. Nós não temos que dar voz, nem vez, nem alimentar um pensamento separatista, racista, separatista. Nós temos que entender que todos têm a sua importância na humanidade, toda a raça humana e toda essa diversidade cultural presente no planeta Terra. Então, continuando aí, né? Aí vem uma ilustração, uma charge de Adolf Hitler, à direita, e à esquerda vem dizendo, trazendo uma definição. Os idealizadores do nazismo se apropriaram de ideias de cientistas europeus do século XIX, que afirmavam que o povo alemão era descendente dos arianos, um antigo povo que tinha pele branca e deram origem, aí está cortado o texto certamente, mas deram origem à nação alemã, que é o que certamente estavam querendo dizer aí. Seguindo aí então, a ideologia nazista foi amplamente propagandeada pelos meios de comunicação. Então, uma das estratégias que Adolf Hitler tinha, e aí a gente vê também como o nazifascismo tem algumas similaridades com o nazifascismo que acontece hoje no Brasil. Eles usavam uma ampla estrutura de marketing, de publicidade, de meios de comunicação. Naquela época, o que Hitler usava como estratégia de marketing? Rádio, que era o principal veículo de comunicação da época, revistas, jornais impressos, portanto, e alguma coisa de televisão também. Né? Havia também o uso da propaganda nos meios de comunicação como televisiva. Hoje, o que acontece com a difusão do nazifascismo brasileiro? Boa parte se utiliza dos meios de comunicação. Alguns veículos de comunicação do Brasil literalmente se venderam a esse pensamento nazifascista desse governo atual. Mas mais amplamente ainda, a estrutura mais utilizada pelo nazifascismo brasileiro agora em 2020, desde 2018 até agora 2020, é a estrutura das redes sociais, da internet, dos chamados grupos de redes sociais e também canais no YouTube e assim por diante. Então a gente percebe o quão perigoso é essa linha de raciocínio, porque, como eu sempre falo, a história tem como uma das suas principais contribuições e finalidades ajudar a entender o presente olhando para o passado, entendendo o passado, fazendo reflexões e compreensões para o presente e fazendo projeções para o futuro. Então, se a gente sabe que na Alemanha, que seguiu esse exemplo do nazismo, e seguido também muito de perto por um modelo muito parecido que foi o fascismo da Itália, essa Europa nazifascista cometeu tantos erros graves, tantos equívocos absurdos, ideológicos e políticos. Nós, hoje no Brasil, copiarmos um modelo de governo e a sociedade apoiar, até ideologicamente,
ao mesmo que foi proposto e apoiado pelo povo alemão e pelo povo italiano naquela época do pré-Segunda Guerra Mundial, sabendo o resultado destrutivo e absurdo que isso causou e as consequências super negativas, é no mínimo uma falta de cultura e de intelectualidade à sociedade brasileira apoiar esse tipo de situação. Como diz Jesus Cristo, errais por desconhecer as Escrituras. Quando Jesus fala isso, ele está falando das Escrituras Sagradas. Mas trazendo para o meio acadêmico, para o pensamento academicista, nós podemos também dizer o seguinte: o povo brasileiro erra por desconhecer as Escrituras históricas, por desconhecer as Escrituras culturais, por não olhar para o passado, não perceber que isso já foi um erro cometido no passado na história da humanidade, que não levou ninguém a nenhum benefício, só a desvantagem. Como que se repete esse processo? Como a sociedade brasileira tenta repetir algo que já se mostrou ineficaz, que já se demonstrou destrutivo, que já se demonstrou totalmente ultrapassado, uma metodologia que não traz vantagem alguma para o povo. Mas, infelizmente, estamos mais uma vez repetindo. Isso prova o quanto o trabalho de nós, professores de história e historiadores, é um trabalho árduo, de formiguinha. Nós temos que ajudar a população a construir essa compreensão dos riscos da adoção desse tipo de metodologia política e social. E não apenas isso, temos que ajudar a desconstruir a crença de valores equivocadamente construídos pelas redes sociais e vários canais, no sentido de valorizar algo que não poderia jamais ser valorizado. A história já provou que o nazifascismo foi uma das piores desgraças da humanidade. Mas, infelizmente, agora, nesse tempo que nós temos vivido, mais uma vez estamos assistindo à ascensão desse nazifascismo. Lógico que eu não estou dizendo que é exatamente igual, mas com muitas semelhanças perigosas com o nazifascismo europeu, que foi uma verdadeira praga para a humanidade, e infelizmente isso está começando a ganhar força novamente. Temos que combater esse tipo de pensamento. Não podemos apoiar isso, porque a história já provou que não levou a nenhuma vantagem social, a nenhum benefício humanitário, só a retrocessos e prejuízos em todas as esferas. Então, voltando ali à leitura, né? A ideologia nazista foi amplamente propagandeada pelos meios de comunicação e se difundiu facilmente entre a população alemã. Segundo essa ideologia, para que a raça ariana e, portanto, os verdadeiros alemães conquistassem sua supremacia, as outras raças deveriam ser exterminadas. Aí eu trago mais uma vez para o caso brasileiro. Como é que pode existir gente na sociedade brasileira, onde o brasileiro é extremamente miscigenado? Como é que os chamados, a classe média brasileira, classe média alta, branca, né, se considerar algo puro, uma raça melhor, querendo colocar todos os demais inferiorizados do resto do Brasil fora desse contexto de participar dos benefícios políticos e econômicos da nação? É totalmente descabido. Todos nós somos miscigenados. E querer separar, por exemplo, o Nordeste do Brasil dos benefícios da produção nacional é totalmente absurdo. Querer separar, retirar do processo os negros é totalmente absurdo. Ah, mas diria alguns, mas tem alguns negros que apoiam esse nazifascismo brasileiro, inclusive o atual governo, ocupando alguns cargos, mas é uma minoria. É só para que o governo possa dizer que tem elementos das chamadas minorias também participando do processo e apoiando esse governo. Mas, no fundo, é uma estratégia de marketing. O objetivo dos que apoiam esse modelo é repetir aquele equívoco histórico da Alemanha e da Itália. Seguindo ali. Dessa forma, uma política baseada no ódio, é o que a gente está vivendo, né? Dessa forma, uma política baseada no ódio étnico se instalou na Alemanha. E aí eu vou traduzir, vou ler e vocês veem como o contexto se enquadra perfeitamente com o Brasil de hoje. Dessa forma, uma política baseada no ódio étnico, que vem de etnia, de raça, portanto, de grupo racial, se instalou no Brasil. É ou não é, minha gente? Os negros são considerados inferiores. Os nordestinos devem ser eliminados, segundo na concepção desses que estão governando o Brasil, com apoio de algumas pessoas translocadas. E ainda por cima, deve-se eliminar todos os demais.
Não sei por que não lembraram dos ciganos, né, no Brasil, mas certamente seriam eliminados na concepção desses. Os homossexuais já estão sendo atacados. E assim por diante. Gente, não tem cabimento, em pleno século XXI, a gente continuar apoiando um pensamento tão ultrapassado que já se provou historicamente como um grande equívoco e que não trouxe nenhum benefício para a humanidade. Seguindo aí a leitura do texto. A princípio, as comunidades de ciganos e judeus que viviam na Alemanha foram encurraladas em guetos, ou seja, eles começaram a criar antes de começarem propriamente a perseguição, o envio dessas pessoas para campos de concentração, eles começam a encurralar as pessoas em guetos e obrigar essas pessoas a viver à margem da sociedade, tipo assim, guetos ou bairros ou cidades, de preferência bairros, né? Guetos está mais associado à ideia de bairros, regiões geograficamente limitadas e obrigando essas pessoas a viverem apenas naquele círculo ali, naquela região, para que não houvesse mais o convívio desses ditos indesejáveis no meio da raça pura, que é o que a Alemanha pregava na ocasião. Então, repetindo, a princípio as comunidades ciganos e judeus que viviam na Alemanha foram encurraladas em guetos e obrigados a viver à margem da sociedade, ou seja, não podiam viver no meio da sociedade, tinham que viver lá na margem, lá nas regiões mais afastadas estabelecidas. A gente pode fazer um parêntese aqui e lembrar como a nossa sociedade também é preconceituosa, né? O Rio de Janeiro, quando começou a fazer o seu chamado processo de revitalização histórica, onde a cidade do Rio de Janeiro começou a querer fazer, no período ainda da Velha República, constituir uma arquitetura mais europeia, mais similar ao que acontecia na Europa, principalmente na França, e começou-se as obras urbanísticas de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que era as obras do Bota Abaixo. Muitos cortiços, muitas moradias populares de pessoas que moravam nas regiões centrais do Rio de Janeiro foram literalmente destruídas e foram sendo expulsas. E, com o passar dos anos, algumas moradias populares foram sendo erguidas em locais bem distantes do centro da capital do Rio de Janeiro, que eram chamados guetos, eram tipo os guetos. E assim surgem alguns bairros, que sem nenhuma discriminação a esses bairros, mas que naquela época tinham esse propósito, tinham essa finalidade, alguns bairros como Marechal Hermes, alguns bairros como é, bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, bem afastados, com o objetivo de exatamente criar uma espécie de gueto, né? Então, Honório Gurgel, Marechal Hermes, Deodoro, né? São bairros que vão sendo erguidos com a finalidade de retirar os indesejáveis da capital, da região central, levando eles para guetos. Foi um equívoco, mas foi feito na história do Brasil. A gente não pode continuar alimentando esse tipo de atitude. Na Alemanha fizeram isso com os judeus e com os ciganos. Continuando então a leitura. No entanto, com o avançar do no entanto, com o avançar do poder nazista, todos os indesejáveis foram enviados a campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar e recebiam tratamento desumano. Era muito comum que as famílias fossem separadas. Olha que crueldade, gente. Então, você pegava um núcleo familiar de ciganos ou de judeus e, de repente, pegava e separava. A mulher ia para um campo de concentração, às vezes poderia ir acompanhada de um ou de todos os filhos, às vezes não. A mulher, de repente, poderia ser encaminhada para um campo de concentração e seus filhos, suas crianças, jogadas em outro campo de concentração sem os pais. O marido era mandado para um terceiro campo de concentração, de modo que a família era totalmente desestruturada e separada. Os filhos ficavam muitas vezes em campos de concentração sem saber se seus pais estavam vivos. A mãe ficava num outro campo de concentração sem saber se seu marido e suas crianças estavam vivas. E da mesma forma, o marido, o chefe da família, estava em outro campo de concentração sem saber se sua esposa e seus filhos estavam vivos. Olha que tortura psicológica, que tortura, que crueldade era praticada pela Alemanha nazista. Então eles eram separados, né? Eram mandados para o campo de concentração, onde eram obrigados a trabalhar e recebiam tratamento desumano. Era muito comum que as famílias fossem separadas e que as pessoas fossem mortas de forma muito cruel, como na câmara de gás.
Existem relatos também de que muitos judeus serviam de cobaias para as experiências científicas realizadas nos campos de concentração. Dentro dessa teoria, gente, absurda da eugenia, né, eles acreditavam que poderiam fazer uma modificação genética nos ditos impuros, raça impura, para poder eliminá-los mais rapidamente, não permitir que eles se reproduzissem, continuassem contaminando a terra. E, ao mesmo tempo, eles queriam desenvolver o aperfeiçoamento da raça pura, que eles se consideravam a raça ariana, e precisavam fazer a colocação de injetar no corpo de seres humanos produtos químicos, substâncias químicas, que para verificar se isso poderia criar alguma modificação genética, algum aperfeiçoamento genético, alguma experiência médica mesmo, sabendo que existiam riscos. Então, ao invés de eles usarem como hoje ratos de laboratório, eles usavam seres humanos. Quais seres humanos? Judeus e os ciganos, ou os demais da classe chamada minorias, e eram usados como cobaias humanos. E muitos, obviamente, eram levados a óbito, morriam por causa desses testes químicos e cirurgias mal sucedidas, cirurgias feitas sem qualquer tipo de cuidado, porque afinal quem estava ali sendo operado, quem estava ali naquela mesa de cirurgia para fazer um teste de cobaia, não era nenhum do que eles consideravam que deveriam ser preservados, então se morresse ali naquela cirurgia experimental, o problema é de quem morreu, né? Era mais ou menos por aí. Então nós temos aí uma triste imagem de um campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, território ocupado e dominado pelo povo alemão durante o período do pré-Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. E vocês veem, né? Era um local cercado por arame farpado. Aí você fala assim, mas então eles podiam fugir? Eles estavam ali cercados só por arame farpado? Dava para romper esses arames e fugirem? Mas do lado de cada cerca do arame farpado, né, do lado oposto, onde ficavam os presidiários, os judeus, as minorias de modo geral, haviam soldados fortemente armados e muito atentos a tudo que passava. Se alguém tentasse fugir, fugas existiam. Muitas fugas ocorreram, muitas tentativas frustradas também de fugas. A maioria das vezes que as pessoas tentavam fugir, elas eram alvejadas por tiros de armas dos soldados alemães e eram fuziladas ali naquele processo, eram mortas e, enfim, isso fazia com que desestimulasse, né, as fugas, as tentativas de fugas dos que estavam presos ali nesses campos de concentração. Realmente um horror absurdo desse processo. Continuando aí. Vale lembrar que a perseguição genocida de Hitler, principalmente a judeus, ultrapassou os limites da Alemanha. Eles foram perseguidos também em países que estavam sob domínio alemão ou em países simpatizantes do regime nazista. Isso aconteceu aqui no Brasil, gente. No período que Adolf Hitler governou a Alemanha, nós tivemos aqui no Brasil um simpatizante, um governante que era simpatizante do governo alemão, do nazismo alemão. Aí você fala assim, poxa, mas eu sempre ouvi falar bem desse cara que você vai citar agora, que eu estou me referindo especificamente ao Getúlio Vargas, que presidiu o Brasil por anos. E presidiu o Brasil em boa parte do período debaixo de um autoritarismo extremo. E é inegável que durante a gestão Vargas, durante o período que Vargas esteve no poder, o Brasil progrediu muito. Nós progredimos, lógico, porque também debaixo de um autoritarismo, se você questionar o governo, você pode morrer. Então a população oprimida pelas ameaças acabava correspondendo àquilo que o governo central desejava. Mas também é inegável que Vargas criou vários projetos interessantes de desenvolvimento nacional. O nacionalismo brasileiro, em boa parte, se deve à atuação política de Getúlio Vargas na nossa história. Boa parte das empresas estatais que nós temos hoje, inclusive a Petrobras, veio por uma decisão política de Getúlio Vargas, às vezes não apenas Getúlio Vargas. A Petrobras, na verdade, foi uma concepção de grupos sociais, de parte da sociedade brasileira, onde nós podemos destacar vários homens ligados à cultura, políticos do Brasil, né?
Então, vários agentes da sociedade brasileira pregavam a ideia de criação de empresas nacionais, com destaque para a Empresa Nacional de Exploração de Petróleo, e Getúlio Vargas, inclusive, chegou até mesmo a perseguir alguns desses idealizadores da Petrobras. Mas mais adiante acabou dando ouvidos a essas propostas e acabou também constituindo a Petrobras como resultado desse processo. Então é inegável que Getúlio Vargas trouxe muitos benefícios ao Brasil. O Brasil progrediu economicamente em muitos aspectos, até a legislação trabalhista, que hoje está sendo extremamente destruída pela atual gestão pública do Brasil, até a legislação trabalhista que protegia e ainda protege, mesmo que destruída parcialmente, ainda protege o povo brasileiro do desemprego, da humilhação, isso tudo foi constituído na era Vargas. Mas, entretanto, isso não muda o fato de que Getúlio Vargas não teve só acertos, teve muitos erros. E um dos principais erros ideológicos, políticos de Getúlio Vargas foi ter apoiado o nazismo, ser um simpatizante do nazismo. A prova disso é que muitas vezes a economia e a política brasileira foram abertos aos interesses alemães. Então, por exemplo, na área da aviação, os primeiros dirigíveis começaram a fazer rotas aéreas ligando diretamente Berlim, na Alemanha, ao Rio de Janeiro, no Brasil. Era um caminho aéreo, né? A aviação naquele período era feita através dos dirigíveis, aqueles balões gigantescos, né? O famoso Zeppelin. Então, a Alemanha fazia rotas comerciais de passageiros com o Brasil. A Alemanha, inclusive, chegou a assinar acordos com Getúlio Vargas e começou a construir bases militares e grupos empresariais alemães começaram a vir para o Brasil para desenvolver atividades econômicas e empresariais com toda a chancela do governo de Getúlio Vargas, com todo o apoio de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas abriu as portas ao nazismo e à Alemanha. Outro exemplo negativo, né, que aconteceu foi que no período de Getúlio Vargas o Brasil viveu uma tentativa de uma revolução socialista, que foi muito tímida cá para nós, foi a chamada intentona comunista de Carlos Prestes, aonde Carlos Prestes tinha como uma das suas protetoras, uma pessoa que foi enviada pela Internacional Comunista para ajudar a Carlos Prestes a fazer talvez uma revolta socialista aqui no Brasil, foi enviada uma judia nascida na Alemanha chamada Olga Benário. E ela veio com a finalidade de ajudar estrategicamente a Carlos Prestes a fazer a Revolução Comunista no Brasil, que foi fracassada, porque o poder central de Getúlio Vargas era muito forte, o exército da época de Vargas era muito poderoso. Então foi um verdadeiro fracasso. Mas Olga Benário, que era uma das apoiadoras enviadas de fora do Brasil para ajudar a Carlos Prestes nesse processo, também tinha como objetivo se tornar uma verdadeira guarda-costas dele. E eles acabaram se apaixonando, tiveram filhos, né? Tiveram uma filha, aliás, não filhos, tiveram uma filha e acabaram se apaixonando. E com o ataque das Forças Armadas Brasileiras, a mando de Getúlio Vargas, sobre o movimento de intentona comunista no Brasil, Carlos Prestes foi preso, Olga Benário, a sua amante, vamos assim dizer, também foi presa. Ela já estava grávida de Carlos Prestes, inclusive, na ocasião, mas por ela ser alemã e judia, Getúlio Vargas, como era simpatizante do nazismo da Alemanha, resolveu, em nome da simpatia e da aliança ideológica, política que existia com o governo alemão naquela época, resolveu expulsar ou extraditar a Olga Benário do Brasil, enviando ela diretamente para os braços do inimigo, que nesse caso era para as forças de Hitler na Alemanha. Então Olga Benário, assim que foi enviada para a Alemanha nazista, foi encaminhada para um campo de concentração,
por estar grávida, e só por estar grávida, e grávida de um estrangeiro, ou seja, de um brasileiro, a Alemanha só não executou Olga Benário de imediato, e também a sua filha que estava no ventre, porque ela era uma pessoa nascida na Alemanha, uma judia alemã, mas que estava grávida de um estrangeiro. Então, por isso, em nome da questão da diplomacia e por temer qualquer eventual estremecimento das relações entre Brasil e Alemanha, e talvez até alguma comoção internacional, a Alemanha, num primeiro momento, poupou a Olga Benário da morte, a manteve presa até que a sua filha nascesse. Assim que a sua filha nasceu, ainda no campo de concentração, terminada aquela fase dos primeiros dias de desmame, vamos assim dizer, né? Anteciparam vertiginosamente esse período de amamentação, e logo depois a filha de Carlos Prestes e da Olga foi colocada à disposição dos familiares de Carlos Prestes, que saíram do Brasil e foram até a Alemanha solicitar que pelo menos a vida da criança fosse poupada e entregue aos familiares brasileiros, e assim foi feito. O governo alemão tirou a criança de Olga Benário sem dizer para ela o que seria feito da criança. Apenas tiraram a criança do colo dela, foi certamente um sofrimento muito grande para Olga. A filha dela foi entregue para os familiares de Carlos Prestes aqui no Brasil, que não estavam presos porque não tinham participado da intentona comunista, pelo menos não havia provas disso. E a criança foi entregue para os familiares que trouxeram a filha de Olga para o Brasil. E aqui no Brasil a filha foi criada pelos familiares de Carlos Prestes, que estava preso. Logo em seguida, a Olga Benário é encaminhada para uma câmara de gás e é, de uma forma muito triste, submetida à morte por envenenamento de gases tóxicos, assim como outros tantos alemães, e ela foi morta, né? Porque afinal ela era uma judia alemã e deveria ser sacrificada dentro da ótica do nazismo. E um simpatizante do governo brasileiro, né, Getúlio Vargas, que era simpatizante da Alemanha nazista, deu condições para que tudo isso fosse feito. Não poderia ter sido feito apenas a prisão de Carlos Prestes, de Olga Benário aqui no Brasil? Como Carlos Prestes foi preso, Olga Benário poderia ter permanecido presa aqui no Brasil. Por que chegar a esse requinte de crueldade, Getúlio Vargas encaminhar Olga Benário para a morte na Alemanha? A prova era essa aí. Havia uma simpatia, né, do Getúlio Vargas ao nazismo da Alemanha, e por isso que as coisas ocorreram desse jeito. Então, continuando. Aí vem uma tabela que vem explicando, né, em linhas gerais, o que é o genocídio, né? Eu já falei pra caramba, mas vamos lá para a explicação. Genocídio é quando ocorre o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, podendo ser entendido ainda como um aniquilamento de grupos humanos, o qual, sem chegar ao assassínio em massa, inclui outras formas de extermínio, como prevenção de nascimentos, o sequestro sistemático de crianças dentro de um determinado grupo étnico, a submissão de condições insuportáveis de vida e etc. Isso é outra coisa que eu esqueci de falar, que aí fala, né, nessa tabela. Até mesmo a esterilização das mulheres e dos homens nos campos de concentração era feita. Eles faziam cirurgias forçadas nas mulheres e nos homens para que eles não pudessem mais reproduzir. Era uma forma de esterilização em massa, contra a vontade, obviamente, das pessoas, que também é um absurdo, né? Em 1945, a Alemanha foi derrotada pelos aliados e os horrores do Holocausto foram expostos para todo mundo. Os principais líderes nazistas foram julgados e condenados pelo Tribunal de Nuremberg, muitos condenados à morte por crimes de guerra. Hitler não chegou a ser julgado, pois havia morrido antes do rendimento alemão em seu bunker na cidade de Berlim. Um bunker, para quem não sabe, é uma espécie de construção subterrânea aonde os
os exércitos de cada nação, muitas vezes constrói como uma área fortificada, protegida, abaixo do solo, né, para que as maiores autoridades, os maiores líderes militares e políticos possam ali ficar preservados. Então a Alemanha chegou a construir bunkers e num desses é que Hitler morreu. Segundo a história oficial, Hitler cometeu suicídio. Ele não teria é, suportado a derrota iminente da Alemanha e percebendo que mais cedo ou mais tarde, com a derrota da Alemanha, os inimigos iriam colocar as mãos nele, iriam condená-lo, passar por toda uma humilhação e provavelmente seria também condenado à morte. Então ele preferiu antecipar o processo e cometeu suicídio no seu bunker. A hipótese mais difundida sobre sua morte é que ele teria se suicidado ao perceber que a derrota era iminente. Acabei de explicar aqui. Existem outras teorias? Sim, existem teorias de que ele teria sido morto pelos próprios conterrâneos, né, os próprios alemães, que diante da percepção do fracasso que foi o nazismo e de toda a destruição que a Alemanha estava vivendo, teria sido morto pelos próprios alemães. Existem algumas outras teorias mais fantasiosas, que eu não posso afirmar que seja totalmente inviável, mas de que Hitler teria fugido da Alemanha e teria inclusive constituído família na Argentina, aqui na América do Sul. Mas são histórias, a gente não tem assim comprovação. Realmente a versão oficial que prevalece é que ele teria cometido suicídio no seu bunker lá no território alemão. Bom, gente, aí vem a atividade 3, que fala basicamente sobre esse conteúdo trabalhado, e é importante que a gente deixe registrado, então, o quão negativo foi esse processo do Holocausto judaico, do Holocausto das minorias, e como seria um equívoco histórico a gente repetir isso. Então, se você, por força de estar sendo influenciado por canais no YouTube, ou veículos ou canais em redes sociais, está sendo influenciado a apoiar esse tipo de pensamento e de repente até agora você não sabia que pensamento era esse, saiba que esse é um pensamento ligado ao nazismo e ao fascismo. Nazismo alemão e fascismo na Itália, que são muito próximos. Ideologias que não trouxeram prosperidade, quer dizer, trouxeram uma prosperidade inicial, mas se mostraram um verdadeiro equívoco histórico, se mostraram um verdadeiro perigo para a humanidade. E se você apoia esse tipo de pensamento, saiba que você está do lado errado da história da humanidade. Isso não quer dizer que você não possa querer apoiar o nacionalismo. Eu sou nacionalista. Eu acredito piamente de que uma nação tem que ser nacionalista. A população do seu país tem que ser nacionalista. Não aquele nacionalismo exacerbado, exagerado, que determina, que defende a ideia de que todas as demais nações devem ser massacradas, como alguns podem acreditar. Eu defendo que o Brasil deve ser nacionalista, que toda nação deve ser nacionalista, deve proteger a sua soberania, porém sempre mantendo a paz e a cordialidade enquanto for possível com todas as demais nações em clima de cooperação, preservando, obviamente, privilegiando, obviamente, a sua própria população, os seus próprios interesses econômicos, mas sempre negociando a paz para evitar a guerra. Então, se você quer ser nacionalista, que seja dentro dessa visão e não dentro da visão nazista, desse equívoco chamado nazismo-fascismo, que infelizmente está retornando à humanidade e o Brasil não está imune a essa praga, a essa doença do nazifascismo. Por hora a gente fica por aqui, já estamos com quase uma hora, né? 53 minutos para 54 minutos de aula. Por hora a gente fica por aqui e aguardo vocês até a próxima aula, teleaula, nesse processo das nossas aulas à distância, ok? Obrigado e até uma próxima.